Boa noite a todos. Primeiro quero cumprimentar esta mesa maravilhosa, deputado Paulo Fernando, deputada Paula, deputada Bia Kicis, nosso presidente aqui, deputado Thiago Manzoni, e na pessoa dele, cumprimento todas as pessoas que se fizeram presentes aqui como oradores nesse importante lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a Concepção. E eu quero cumprimentar a vocês que estão aqui nessa noite, prestigiando esse evento. E, antes de mais nada, eu queria suscitar uma reflexão. Sinceramente, esse tema, o aborto, ele sequer deveria estar sendo discutido. Porque se nós pararmos para refletir, para pensar, onde já se viu alguém conceber com um pseudo, entre aspas, direito de matar? Onde já se viu alguém pensar, quem vai se matar hoje? A quem vai se matar? Que vida será ceifada? Então, é um tipo de discussão que jamais deveria estar acontecendo. Mas é bem verdade que se existe um ambiente, eu sempre digo isso, propício, um espaço democrático adequado para que se trave esse tipo de debate, sem dúvida, esse espaço é o parlamento. Então, estamos no locus adequado para isso. Então, em momentos em que a vida humana está sendo ameaçada diuturnamente, e a vida do mais frágil dos seres, diga-se de passagem, a vida do nascituro, a vida dele está sendo totalmente ultrajada, ameaçada, por conta de muitos promotores da cultura da morte que estão espalhados não só no Brasil, mas fora também. Há diversos agentes, diversos atores que realmente têm sangue nas mãos. Então, diante dessas ameaças que nós vemos por aí, no mundo em geral, é que iniciativas como essa, deputado Thiago, é que realmente são fundamentais. Iniciativas como essa precisam ser encorajadas. No Parlamento Federal, por exemplo, nós temos a Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida, que é muito bem ocupada também, faz parte dessa trincheira, a deputada Bia Kicis, minha amiga de luta no Parlamento, deputado Paulo também, ambos estiveram muito atuantes e sempre foram muito atuantes em defesa da vida, ali do parlamento, mas estamos apenas falando obviedades. Falar, por exemplo, que o aborto é um homicídio, isso deveria ser uma coisa óbvia, porque, de fato, é ceifar a vida do ser humano inocente. Se a vida começa na concepção, então, a qualquer tempo que se retirar aquela vida, é o quê? É um homicídio. Então, nós estamos vendo, por aí afora, os promotores da cultura da morte agindo num modus operandi. E quando eles não conseguem o intento deles no parlamento, por exemplo, eles se socorrem da Suprema Corte. Assim foi, por exemplo, na Colômbia, nos Estados Unidos, antes disso. Estados Unidos, em 1973, o caso muito famoso, Roe versus Wade, ali o aborto foi legalizado. Foi um caso que depois se descobriu que era mentiroso, simplesmente culminou na legalização do aborto nos Estados Unidos, em 1973. Aí depois de mais de 50 anos, a situação foi revertida. Nós vimos ser revogada a Roe versus Wade nos Estados Unidos. Uma verdadeira vitória a favor da vida. Mas, nos outros países, nós estamos vendo o quê? O aborto sendo, literalmente, essa grave ameaça à vida do nascituro. O aborto que é uma afronta ao direito natural, mais sagrado que é a vida. Como eu sempre digo, sem o qual sequer a gente poderia pensar em outros direitos. Não tem como pensar em outros direitos sem antes a gente pensar no mais basilar, que é o direito à vida. Então, a sacralidade da vida ela é intrínseca desde o momento da concepção. Não é simplesmente uma coisa, é literalmente uma vida humana. Estamos falando de um ser humano, não se torna humano. É humano, essencialmente, desde o momento da fecundação, por exemplo. Ou seja, desde o momento da concepção, nós temos ali um ser humano que precisa ser respeitado, valorizado. Então, o valor da vida humana, ele é intrínseco. Então, nós precisamos enfrentar isso. Por isso que eu quis suscitar uma breve reflexão, que nós não deveríamos estar discutindo essa questão do aborto. Deveria ser algo impensável, pelo simples fato de que atenta contra esse direito natural, básico, basilar. A vida desde a concepção, como disse, algo sagrado. Agora, nós estamos vendo, por exemplo, os promotores da cultura da morte agindo para ampliar, flexibilizar a oferta de abortos, apresentando isso como um pretenso direito. Eu pergunto, existe direito de matar?
Ainda mais, direito de matar um ser humano indefeso? Essa deveria ser uma pergunta que deveria nos provocar. Nos provocar de que modo? Não só provocar uma reflexão, mas uma ação também. E hoje, eu preciso dizer, deputado Tiago, deputada Bia, deputada Paula, deputado Paulo, aqui estamos imbuídos do mesmo espírito de luta, que é lutar contra o aborto, lutar contra todos esses flagelos, tudo aquilo que atenta contra a dignidade da vida humana desde a concepção. Repito, iniciativas como essa precisam ser louvadas e encorajadas, e aqui estamos para fazer exatamente isso, além de nos colocar à disposição, em nome da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e Defesa da Vida, na Câmara Federal. Mas, além de tudo, nós precisamos realmente nos levantar como nação soberana, o Brasil, para lutar pela vida. Nós não queremos a nossa bandeira manchada com sangue inocente. Nós vimos, já vou concluir, a França, que a gente chama, na Igreja Católica, por exemplo, de filha mais velha da Igreja, um país que tem Santa Joana d'Arc como copadroeira, um país em que grandes santos ali pisaram e evangelizaram, hoje virá as costas, não só para o Evangelho, mas virá as costas para tudo aquilo que, de fato, o Evangelho propaga. Quer dizer, nós vimos a França constitucionalizar esse, entre aspas, direito ao aborto. E é triste, porque antes a cristandade, ou melhor, a França, ela estava realmente pensando na cristandade, né? Refletindo a Cristo. Na época, por exemplo, citei Santa Joana d'Arc, uma mulher que foi levantada por Deus para mudar o rumo de uma guerra. Imagina, uma mulher, estamos na Semana da Mulher, olha que maravilha, que prestígio. Olhar as virtudes da mulher. E que bom, aqui, esse lançamento dessa frente está acontecendo exatamente na Semana da Mulher. Por quê? As mulheres dentro do ventre, elas importam. Elas não podem ser invisibilizadas. A França virou as costas para Cristo, para a Igreja, para esses valores que são perenes. E aí eu não estou falando de questão religiosa, não. É claro que existem sim anseios e, obviamente, valores que são cristãos. Mas no caso aqui, a gente está falando de direito natural. Então, não tem nem só a ver com questão religiosa. Tem a ver com direito natural. Então, nós estamos vendo aqui também, não só pensando na Europa, mas aqui pensando na América Latina, quantos países já legalizaram o aborto? E o Brasil permanece sendo a zona de retaguarda. O Brasil permanece sendo uma resistência. E eu pergunto, para finalizar, deixo aqui, na verdade, uma reflexão. E quero, sim, que suscite essa reflexão, não só aqui, mas aqui a gente está plantando uma semente, mas para que vocês reflitem, vocês possam refletir. Até quando seremos resistência? Eu espero, do fundo do coração, que nós sejamos resistência sempre e para sempre. Que aqui se levantem verdadeiramente os verdadeiros e autênticos guerreiros em favor da vida. Que nós não nos acovardemos, mas que possamos emprestar nossa voz para defender a voz do nascituro. Aquele que ainda não tem voz, nós temos que ser essa voz. Então que nós possamos agir sim em defesa da vida, combatendo a cultura de morte e propagando a cultura da vida. Mas nós não podemos nos silenciar e nos calar, porque senão nós deixaremos de ser resistência. E nós não queremos, repito, a nossa bandeira manchada com o sangue inocente. Deus abençoe a todos, contem comigo nessa luta, estamos juntos.